Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Entrevista com Márcio Aleandro, doutor em políticas públicas, que falará sobre direitos humanos. Para falar de audiência de custódia, recebemos o advogado criminalista Rodrigo Almeida. E falando sobre combate ao tráfico de drogas, recebemos o superintendente da Senarc, doutor Carlos Alessandro. Tudo isso hoje no Justiça em Ação. Queria agradecer inicialmente a todos vocês que fazem junto comigo o Justiça em Ação. Ao telespectador, a você que já fica às 12h30 em casa aguardando o programa chegar, tira suas dúvidas, tanto por Facebook, como nas ruas também. Quero agradecer e pedir, divulguem o nosso programa, divulguem nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, mande mensagem para nós via e-mail, estamos aguardando a sua participação. Bom, agora vamos ao quadro tão esperado, o quadro Fala Doutor. Bom, e hoje mais uma vez recebemos com muito orgulho, muita honra, o advogado Rômulo Serra, que vai tirar suas dúvidas. Você que gravou aí nas ruas, encontrou a equipe do Justiça em Ação pelas ruas, tirou sua dúvida ou mandou via Facebook. Doutor Rômulo já está aqui no estúdio. Doutor Rômulo, mais uma vez é um prazer recebê-lo junto conosco aqui no Justiça em Ação. Eu que agradeço, Fidelix, a oportunidade, espero contribuir mais uma vez. Bacana. Bom, nós sabemos que esse quadro é um quadro muito interessante, principalmente porque aproxima a população do Justiça em Ação, que é um dos objetivos, se eu posso falar assim, uma das pilastras do nosso programa, é trazer realmente a população para dentro do programa. E o doutor Rômulo tem disponibilizado o seu precioso tempo para estar junto conosco aqui no programa. E vamos à primeira pergunta do telespectador via vídeo. Vamos lá. Doutor, meu nome é Rosilene e eu gostaria de saber, porque eu comprei um produto e foi informado que posteriormente ia ser enviado pelo correio a garantia. Queria saber se isso é certo. Bom, é uma situação, doutor Rômulo, que acontece muito, né? Você faz a compra, aconteceu comigo. Você faz a compra, no meu caso um notebook, e aí posteriormente me enviaram a garantia, só que não foi via correio, né? Foi em outra situação. Isso é legal e por que acontece isso? Fidelix, esse tipo de situação tem que ver o caso em concreto. A lei, como já dito aqui anteriormente, disponibiliza em favor do consumidor, no caso existem as possibilidades e as formas de garantia. No caso, a garantia legal de produtos duráveis, como já dito aqui, de 90 dias, e no caso de produtos não duráveis, que se faz no prazo de 30 dias. Quando é que começa a correr esta garantia? Essa garantia começa a correr a partir da entrega efetiva do produto. Entregou o produto, o prazo começa a correr de garantia legal. Se dentro desse prazo o produto apresentar vício ou qualquer outro tipo de defeito, o consumidor tem a possibilidade de efetivar a troca, de pedir a substituição do produto, o abaixamento proporcional do preço ou mesmo a restituição do valor que dispensou monetariamente, se uma vez não reparabilizado pela empresa ou pelo estabelecimento que comprou. O que acontece nesse tipo? Creio eu que ela esteja falando da garantia contratual, que é aquela outra modalidade de garantia que já foi dita aqui também no programa e já foi explicada, devidamente explicada. Isso é uma prática comum. Tem que ver a política que é realizada pela instituição no momento e a forma de garantia. Porque, como dito anteriormente, essa forma de garantia contratual é uma garantia disponibilizada em favor do consumidor pelo estabelecimento ou pela empresa, em que há cláusulas com relação a esse tipo de situação. A garantia contratual, ela cobre qualquer tipo de defeito ou produto existente ou vício existente no produto adquirido. Já a garantia contratual nem sempre engloba esse tipo de situação. Então é interessante notar e verificar esse tipo de situação.
Interessante, doutor. Bom, vamos a mais uma pergunta. E na pergunta, agora nós vamos ao nosso Facebook. A sua participação é muito importante pelo Facebook. É só ir em facebook.com/Justiça em Ação. Curta lá nossa página. Tem inclusive, outro Facebook, já fizeram outro Facebook, viu? Programa Justiça em Ação. Esse não é o nosso Facebook. Já até fizeram outro. O nosso Facebook é só Justiça em Ação. O programa Justiça em Ação não é nosso. Tem até a logomarca nossa lá. Então não é o nosso Facebook. O nosso é só Justiça em Ação. Bom, doutor, tem uma pergunta da telespectadora via Face, Eliana Constantino. Doutor, me responda uma coisa. Eu posso pedir dano moral caso seja descumprimento de um contrato? Bem interessante a pergunta. Não houve o cumprimento do contrato, ela se sentiu prejudicada e quer saber se pode ter dano moral. Bom, Fidelix, essa é uma situação muito interessante e muito importante perguntada pela Eliana, se não me engano, não é isso? Porque hoje todas as relações, naturalmente, são as relações de contrato. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de operação financeira, qualquer compra no comércio, são relações do cotidiano. Ao meu sentir e ao meu modo de ver como profissional da área, eu vejo que sim. E para ficar de fácil visualização para o consumidor, no caso, eu vou lançar um caso hipotético para ficar mais fácil para o consumidor poder entender como é que pode surgir o dano moral de um descumprimento de um contrato. Hipoteticamente, vou me colocar na situação que fica mais fácil. Eu, enquanto consumidor, me dirigi a determinada instituição financeira e lá pactuei um contrato de empréstimo com a respectiva instituição, em que ficou já acordado o valor, bem como o prazo de pagamento, bem como o dia de vencimento. Ocorre que, na primeira data de vencimento, a instituição não só se desconta da minha conta o valor referente à parcela que foi acordado anteriormente, mas como outros valores. Desconta o meu valor do meu provento, sim, de forma integral, sem qualquer comunicação prévia, não dizendo o porquê foi feito esse tipo de situação, lembrando que esse tipo de situação é totalmente ilegal e vedada pela nossa legislação. Então, nesse tipo de situação, eu fiquei à mercê da prática irregular, arbitrária, praticada pelo banco. Fiquei sem qualquer tipo de valor, sem tipo de vencimento. Então, houve uma quebra de um contrato, do contrato nesse tipo de situação, em que o banco não respeitou o que ficou convencionado anteriormente e, no caso, capturou de forma integral o meu salário. Nesse tipo de situação, há a possibilidade, ao meu sentir, de uma reparação por danos da ordem moral. Além de prejudicar na minha subsistência, infringiu uma regra clássica hoje, até pelo STJ, disponibilizada pelo STJ, com um posicionamento já firmado e sedimentado, que não pode ser descontado mais do que 30% do vencimento do trabalhador. Uma cláusula, outra situação, que é ainda de mais fácil visualização no tipo de situação, porque isso é muito comum de acontecer. Eu tenho determinada dívida e com uma instituição, a instituição vai e insere o meu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Mesmo após efetivar o pagamento da dívida e comunicar à empresa em questão que já foi efetivado o pagamento, logicamente a empresa tem que tirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito. A empresa não faz dessa forma. Então, houve uma quebra de contrato. Se eu for penalizado por meu nome ainda estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito, logicamente eu tenho direito a uma reparação da ordem moral. Não é errado, né? Não é errado da empresa se de repente ela quiser mandar a garantia posterior ou realmente tem esse impedimento na norma, ela tem que dar a garantia ali em loco, como é que funciona? É justamente esse tipo de situação. Tem que analisar o caso concreto para saber a possibilidade de isso acontecer ou não. Vai de cada caso, né? De cada caso. Por que isso acontece? Porque isso é uma disponibilidade, isso aí é uma disponibilidade feita pelo estabelecimento comercial em favor do consumidor. Ele está ofertando aquela situação para o consumidor. Tem que ver os termos e as situações a depender do caso concreto. Perfeito. Mas sempre alertando, mas sempre alertando que todas as informações prestadas nesse tipo de situações, no momento da aquisição do produto, devem ser prestadas de forma clara e adequada ao consumidor, não devendo ele ser induzido ao erro nesse tipo de situação. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Veja. Doutor, meu nome é Eliare.
E semana passada eu estive em uma loja e eu comprei um produto que tinha um valor na etiqueta. Quando eu cheguei no caixa, tinha outro valor mais caro. Eu posso pagar pelo valor menor que estava na etiqueta? É uma pergunta que também acontece muito no dia a dia. Você tem uma situação, um valor, quando você vai pagar, e acontece muito em supermercados também. Você encontra um valor lá na prateleira e quando vai passar no caixa, e às vezes a gente nem observa, né, tá outro valor. Como que ela deve proceder? Esse Fidelix, eu acho que foi até tema na semana passada, se não me engano, de uma pergunta de um consumidor nesse sentido, que tinha se dirigido a um estabelecimento comercial e tinha verificado mais ou menos esse tipo de situação. Foi na publicitação do produto, né? Se não me engano, foi. Nesse tipo de situação, o que acontece? Conforme já dito, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que trata de publicidade, diz que toda publicidade informada ou publicada por qualquer forma ou meio de comunicação vincula, no caso, o estabelecimento comercial. Nesse caso, conforme já dito anteriormente, se o consumidor, no momento da aquisição do bem, estiver notando que na taxa, na etiqueta, estão cobrando um valor e ao se dirigir ao caixa, efetivamente for constatado que está um valor a maior, o consumidor pode e deve exigir que o valor a ser pago seja aquele valor que está na etiqueta. Porque a questão, Rômulo, da publicitação não é só com o comercial, mas é com a exposição do valor perante o consumidor, é isso? Isso, porque como diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, por todo meio e forma de comunicação. Então, todo meio e forma de comunicação em que for divulgado aquele valor, sendo um valor, havendo a discordância e a controvérsia com relação ao valor que está na etiqueta e o valor que está sendo cobrado no momento no caixa de efetivar o pagamento, no caso, o consumidor tem a possibilidade de fazer a solicitação de pagar o valor a menor, que é o valor que está na tarjeta, porque aquela publicidade que está sendo feita naquele momento vincula o fornecedor do serviço ou o que está cobrando com relação ao produto. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Doutor, meu nome é Alan. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho um carnê com umas parcelas a terminar a pagar. E eu fui na loja e queria terminar de pagar essas parcelas, mas a loja disse que eu não posso, porque a empresa é outra empresa que faz essa cobrança. A loja está correta? Doutor, ele quer quitar a sua dívida, né? E a empresa impediu ele, dizendo que era outra empresa que ele procurasse. Como proceder? Bom, Fidelix, isso é um caso que, na verdade, é bem corriqueiro e do cotidiano. Muitas vezes já aconteceu do estabelecimento ou do comércio geral, em que a pessoa, instituições financeiras, dentre outros, a pessoa querendo quitar a dívida antecipadamente, ela não disponibilizar meios para que isso se efetive, ou de outro turno não se disponibilizar o favor ao abatimento proporcional dos juros que são cobrados em cima da transação realizada. Nesse tipo de situação, o que acontece? O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, precisamente no parágrafo 2º, disponibiliza em favor do consumidor, em caso de quitação antecipada do valor, o abatimento total ou parcial, no caso de abatimento total ou parcial do valor do financiamento ou de qualquer outro tipo de transação, um abatimento proporcional do preço, de acordo com o valor que está sendo quitado. Então, consumidor, é dever seu exigir o abatimento dos juros, é direito seu, no caso, exigir o abatimento dos juros e é dever do estabelecimento cujo você efetivou a operação fornecer para você meios que pague com os juros abatidos proporcionalmente ao valor que você quer antecipar. Perfeito. Agora outra situação, aproveitando a deixa do telespectador, comprei um apartamento e nesse apartamento eu tenho 200 parcelas, paguei 50, restou 150. Se eu quiser pegar e pagar as 150, eu posso pedir um abatimento e ser respaldado por lei ou isso vai de acordo com a construtora? Se ela achar que tem que me dar o abatimento, ela dá. Se não, eu pago só antecipadamente o valor integral. Não, Fidelix, isso é um caso clássico do que acabamos de dizer. No caso, como tu bem disseste, tu pagaste 50 colocando você como na situação específica, e se pagaste 50, são 200 parcelas, você pagou 50 parcelas e restam ainda 150. Você está querendo liquidar as 150 parcelas. Isso. Então, o que você deve fazer? Isso é legal.
você tem o direito de exigir o abatimento proporcional das taxas dos juros que são cobrados nesse tipo de situação. E é dever da construtora, no caso na situação específica, fornecer para você, no caso, o meio para efetivar o pagamento e, além disso, proporcionar para você o abatimento proporcional dos juros que são cobrados. Isso aí, no caso, é legal. Você está respaldado juridicamente com relação a esse tipo de sentido, com base no artigo 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. É bom tirar essas dúvidas, né? Porque é do dia a dia do telespectador. Bom, temos a pergunta do Facebook, mas eu acho que hoje não vamos responder a do Facebook, né, doutor? Porque tivemos 2 perguntas e as 2 perguntas que já tivemos agora no Facebook foram respondidas já na semana anterior. Vamos à última pergunta do telespectador nas ruas. Doutor, meu nome é Jefferson. Eu paguei uma conta numa loja e depois eu fui constatar que o valor estava muito acima do cobrado. A loja pode me devolver pode me repor esse dinheiro? É uma pergunta bem simples. Ele tinha uma conta, pagou, só que posteriormente ele percebeu que pagou a mais do que realmente era de direito pagar. E agora, como é que ele procede? Nesse caso específico, creio eu que pode até se encaixar nessa situação, a situação em concreto, porque não ficou bem claro com relação à situação específica que ele passou, mas eu creio que nesse tipo de situação cai mais ou menos naquela hipótese que nós acabamos de aversar da publicidade. Se for uma situação dessa específica, em que no momento ele se dirigiu até o estabelecimento comercial, efetivou o pagamento de determinado valor, e no caso visualizou que aquele valor que estava sendo cobrado era um valor menor, e tem meios como provar esse tipo de situação, que o valor que ele cobrou foi um valor realmente maior do que realmente devido, ele tem como sim fazer a solicitação da restituição desse valor que foi cobrado para ele, justamente com base nesse embasamento do que eu tive aqui. Perfeito. Eu quero aproveitar o doutor Rômulo aqui no estúdio, antes de finalizar a participação, dizer, doutor, que nós estamos viabilizando para o próximo programa uma nova ferramenta para aproximar a população do programa Justiça em Ação, que é o WhatsApp, que tanta gente usa. Acho que 90% da população hoje daqui de São Luís que usa a internet tem o WhatsApp. Então a gente está disponibilizando já na próxima semana essa ferramenta para que o telespectador também possa mandar a sua dúvida via WhatsApp. E aí eu estendo ao senhor, porque essa ferramenta vai servir principalmente para o nosso quadro, o quadro Fala Doutor. E no próximo programa já teremos essa ferramenta e o senhor se opõe de repente a responder em loco aqui as perguntas enviadas pelo telespectador via WhatsApp, pode ser? Pode ser sim, é sempre um prazer poder tirar dúvida dos telespectadores com relação aos problemas no que tange as relações de consumo. Bacana. Mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui, dizer que foi uma honra e convidar o senhor, se tiver disponibilidade, para próximo sábado estar aqui junto conosco mais uma vez. Com certeza, me farei presente aqui no próximo sábado, mais uma vez tirando as dúvidas. Essa semana foi uma semana um pouco corrida, mas graças a Deus deu tudo certo. Espero no próximo sábado estar aqui presente. Bacana. Bom, vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação.